What? Ava plays rare candy! Torikasta okore! Overdress! Olá amigos do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização do meu deck de Gundam Card Game. Para quem não viu, algumas semanas atrás, alguns vídeos atrás, eu comecei a jogar oficialmente no Gundam Card Game, tendo meu próprio deckzinho e tudo mais. E eu comecei com dois decks estruturais de Gundam 00, ou como é chamado no jogo, o deck de CB, que é a sigla para Celestial Being, que é a organização principal lá do anime de Gundam 00. Eu particularmente prefiro ficar chamando de Gundam 00, né? De deck de Gundam 00, porque é o que ele de fato é. Mas em termos de jogo, é isso. Ele é um deck de CB, verde e roxo, que é como ele vem no estrutural, e eu consegui as cartas para dar um upgrade nele além do estrutural. Quando eu fiz o deck profile anterior, ainda era usando apenas as cartas que vêm no estrutural. Agora temos as cartas aí da GD03, já estamos chegando aí na GD04, a GD04 já lançou, já tem até um outro deck de Gundam 00 que espero no futuro poder trazer aqui pro canal, mas por enquanto eu tenho aí esse meu deckzinho de Gundam 00 que estou ansioso para poder compartilhar com vocês. Então deem um like aí no vídeo se você gostar do meu conteúdo, se inscreva agora no canal caso você ainda não seja inscrito, e sem mais delongas vamos aqui para a mesa e vamos para o deck profile. Começando pelo level 2, temos aqui 4 cópias do All Gundam da GD03, né? Foi muito bem-vinda essa adição ao baralho. A gente tinha um certo problema com os low costs, né, e low level do baralho para começar o jogo mais cedo, e ele veio como uma luva aí. Ele tem um status legal, level 2, 1 de custo, 2/2, é legal para você fazer uma pressão no jogo e poder descer, né, várias unidades rápido, porque você quer progredir o jogo ou você quer fazer aquela pressão no oponente de colocar várias unidades na mesa. Ele já é um bom começo para isso, e isso meio que vai definir os nossos level 2, porque temos aqui também 4 cópias do Graze Custom, 3 cópias do Grafan e 3 cópias do Zaku for Snakes. Essa lineup de level 2 aqui tem essa ideia, né? Para o late game, você descer uma certa quantidade razoável de unidades de uma vez. Tipo, você já tá lá com seus 6, 7 de cursos, e você vai descer 3 deles de uma vez, 2 deles de uma vez, 4 deles de uma vez. E ao mesmo tempo a gente tem unidades aqui como o Grafan, que eles são mais pensados para o early game, que ele tem um status muito conveniente. Ele é um 2/3 com 1 de custo. Apesar dele ter a habilidade de dizer que não pode atacar diretamente um jogador, ele é ótimo para quando o oponente já desceu algumas unidades, já bateu em você algumas vezes, está lá com a unidade virada. Você pode usar o Grafan para quebrar essas unidades, algumas vezes até já danificadas por algum motivo, e ele ainda sobreviver por causa desses 3 de resistência que ele tem. Então a ideia desse baralho, apesar de não parecer, é você na real não descer isso aqui cedo na partida. É você segurar essas cartas na mão enquanto você vai desenvolvendo o jogo de outras formas, para quando você estiver querendo botar pressão no oponente, aí você começar a descer vários deles, porque aí você ganha meio que na quantidade, não na qualidade, né? Entenderam, né? É basicamente isso, essa lineup inicial aqui de level 2. Aí vindo para o level 3, nós temos aqui 4 cópias do Varto e do estrutural. Ele é um blocker sob condições, né? A partir do momento que você não tenha um piloto CB na mesa, ele se torna um blocker, mas mesmo que você não tenha um piloto CB na mesa, ele ainda tem ótimos status. Ele é um level 3, custo 2, 3/3,
você pode usar ele também como atacante. E lembrando que a gente ainda está usando nesse baralho a estratégia da Pilotemaios, ok? Então só de você ter unidades CB viradas na mesa já é uma forma de proteção. Então mesmo ele não sendo blocker, ele ainda está lá te protegendo. E para complementar essa lineup de blockers, que vão ser os nossos level 3, temos aqui 4 cópias do Hajiroboshi Blocker, que ele também tem uma condição, ele diz que enquanto você tiver uma base, ele é tratado como um blocker. Então você vai estar lá controlando o jogo, eles podem ser atacantes, podem ser blockers, são versáteis, são baratos no sentido de custo, né? São cartas baratas também no geral, em questão de valor, né? Mas são ótimas cartas aí para te ajudar a controlar o jogo, e você tem 8 blockers basicamente, né? Ou mais atacantes para você somar com a sua pilha de custo 1 que você tem aqui, né? Então você pode aí descer custo 1, custo 1, custo 2 mais pra frente no jogo e botar pressão no oponente. O único level 4 que estamos usando no baralho é o Dynamis do estrutural. Ele ainda é uma carta muito forte. O grande motivo dele ser forte é o Locom, né? Ele é o, como muita gente está chamando, ele é o Amuro Ray de pobre, basicamente, porque quando ele pareia com o Locom, você pode atacar uma unidade virada para cima, o que é muito forte. Ele se cura quando bate, basicamente ele tem repair sem ter a keyword repair, ele ganha ataque também quando está pareado, e tem essa lance de que as unidades CBs também têm efeito com outros pilotos CBs, mesmo que não seja o Link Pair, ainda dá para tirar algum proveito disso. O Dynamis, ele é basicamente o boss desse baralho de verdade, ele que vai te ajudar a controlar a partida, a tirar recursos do oponente, ou até fazer ataques e ter certeza que o oponente vai ter dificuldade em trazer ele, porque como vocês estão vendo, ele tem mais defesa do que ataque, e no turno do oponente ele vai ser um 4-2, um 2-4, ele vai ser um 3-6 por aí, por causa dos pilotos. Então é muito, muito forte esse Dynamis para te ajudar. E lembrando, unidade virada para você é vantagem, porque deixa mais difícil do oponente atacar a sua base, os seus shields. Partindo para o level 5, temos aqui 2 do Exia, do estrutural. Ele tá mais aqui para ser um draw power que você vai ter de opção no baralho. Lembrando que quando você pareia ele, né, você, com um piloto qualquer, você mila 2 cartas do topo do seu deck. Se uma das cartas miladas era uma carta de Ganda 00, era uma unidade CB, você compra uma carta. Então você tem um pouquinho de poder de draw no baralho, que é bem-vindo sempre que possível, né? Você quer ver cards para desenvolver o seu jogo. Ele ainda é um ótimo atacante, principalmente se pareado com o Setsuna, então vale a pena ainda rodar ele, mas de fato não é ele já foi meio que power equipado nesse baralho, mas ainda é uma ótima opção. E o verdadeiro atacante do baralho é o Dynamis da GD03. Ele tem Brit 3, o que é bem legal, e quando você parear ele com o Locom, ele vai poder atacar uma unidade face-up do oponente, vai dar breach, vai dar dano ou nos shields ou na base que ele controlar. Isso é muito bom, muito forte também. Eu conto mais com ele do que com o Exia, e somado ainda ao outro Dynamis também é bem legal. Então esses são os nossos levels 5. Estou rodando também 2 cópias do GN Armor Type E. Ele é um blocker gigante, ele tem um custo alto sim, ele tem um level alto sim, mas ele também tem ótimos status. Ele é um 5/4 blocker, ele pareia com qualquer unidade CB, então você pode usar ele também como um atacante se for necessário. Mas uma coisa que eu gosto de fazer com esse baralho é tipo, bem no late game, eu desço um dele e começo a descer uns 2 ou 3 bichinhos junto com ele. Aí vai ter um blocker aqui chato pro oponente lidar, e eu tô botando pressão com mais unidades pequenas. Então o oponente vai ter que se virar para quebrar essas coisas aqui, ou se ele não quebrar, né, eu posso trocar uma unidade forte dele com esse GN Arm, e na volta eu vou ter 3 atacantes aqui. A ideia, no geral, é que isso aconteça, e você vai tentar controlar a partida para que chegue nesse tipo de resultado. E a última unidade do baralho, que é o Exia Transa M, lá da GD03 também, o grande boss monster de 00 em relação a GD03, né? Ele tem efeitos legais
mas eu também não diria que eles são bons. Ele tem Suppression, então em vez de checar um shield, ele checa 2. Além disso, quando ele checa uma carta na área de shield do oponente, ele pode destruir a unidade do oponente com o menor HP, né, com a menor defesa, ou como vocês preferirem chamar. Para isso, eu tenho que ter 10 cartas CB no meu trash para esse efeito ativar. Vai ter, vai por mim. Esse deck mila muita coisa, esse deck joga muita carta lá pro trash toda hora. Você vai ter CB o suficiente para trigar esse efeito quando ele chegar. Se você vê uma cópia dessa carta na sua mão, você só vai ficar segurando ele lá até chegar o momento de descer ele e bater para game, ok? Apesar dele ser um level 7, um custo 6, eu só desço ele quando eu tô mais ou menos com tipo 8 de recursos, 9 de recursos, né? Se a partida durar tanto. Como esse deck ele tem uma vibezinha meio de controle, muitas vezes ele chega realmente até esses turnos, né? Esses turnos bem avançado. Então eu geralmente desço ele, pareio com Setsuna, bato, tiro recursos do oponente, tiro unidades do oponente, checo mais shields do oponente e na sequência vem com as unidadezinhas pequenas para botar pressão no oponente. Na volta, né, eu ter provavelmente game. Essas são nossas unidades e vem os nossos pilotos. Estamos rodando 3 unidades do Setsuna F Seilei. Ele tem a habilidade da buff para os CCBs, basicamente. Ele garante um buff para si mesmo, além do buff que ele dá como piloto. Além disso, ele pode dar um buff para todos os CBs se você tiver 7 ou mais CBs no seu descarte. O que é legal. O astro do show, que é o Locon Stratos, obviamente, né? Ele, como eu já falei anteriormente, ele permite que você ataque unidades de pé do oponente. Então você vai ter situações em que você vai querer parear o Locon com o Extra desse jeito. Obviamente ele não vai poder atacar no mesmo turno que você fizer isso, mas se você um turno desceu o Extra e no turno seguinte você desceu o Locon desse jeito, você pode atacar uma unidade grande do oponente e tá tirando o recurso dele, o que também é muito bom. Apesar de você querer quase sempre usar esse Extra para bater na área de shield, né? Eu particularmente gosto muito de usar o Locon com o GN Arms, né? Porque ele vai dar um status maneiro pro GN Arms e ainda dá a possibilidade de bater em algumas unidades de level alto do oponente, porque o GN Arms é level 6. Então, o Locon com o GN Arms, ou obviamente com qualquer unidade dele, os Dynamis que você roda no seu baralho, é muito forte. Para fechar os pilotos, 2 cópias do Tcheria, pelo único motivo de ele dar draw, ok? Então é legal ter uma fonte de draw no baralho, você pode colocar o Tcheria em qualquer unidade CB sua, e se ela morrer durante o turno do oponente, que vai acontecer, você compra uma cartinha, é bem legal, é bem-vindo essa sinergia aí. Esses são todos os pilotos que a gente está rodando. A base, como já mostrei, é a Piloto mais, lembrando que o efeito dela é que enquanto você tiver uma unidade CB virada no seu campo, unidades do oponente de level 3 ou menor não podem causar dano a essa base. Então os deckzinhos de low cost, low level rush vão ter um pouco de dificuldade de interagir com essa base, exceto token, né? Level 3 ou menor, exceto tokens. Então se o oponente tiver aqueles decks que geram muito token, pode ser um pouco problemático, mas não é tanto deck que existe assim no jogo. Então você tem uma base que meio que se protege também. Isso é muito forte. E para fechar o baralho, 3 cópias da Tactical Visionary. Se você quiser reduzir a quantidade dos level 2 que eu mostrei lá no começo para botar a 4ª Tactical Visionary, é bem-vindo, assim como se você até quiser alterar quais level 2, 1 roxo e verde que você tiver disponível, também é bem-vindo. Eu altamente recomendo usar aquele Zaku level 2 1 de custo, que ele ganha 2 de AP durante o ataque, né? Então ele é um removedor de base, basicamente. Eu recomendo ele, eu não tive acesso a ele, mas se você tiver, altamente recomendo. E tem outras unidades aí que tá saindo agora que também cumprem muito bem esse requisito. A Tactical Visionary, para quem não se lembra, ela é a buscadora do baralho. Você ativa ela, olha 3 cartas do topo do seu deck e adiciona para sua mão uma carta CB, piloto ou unidade, e o resto volta para o fundo do baralho. Ajuda na consistência do deck, ajuda a achar as peças que estão faltando para o seu baralho e é muito forte. Eu adoraria que ela só dissesse CB ponto, porque aí você poderia pegar coisas como a base também, mas só de você poder achar um piloto, poder achar uma unidade que está faltando na sua mão, já é consistência o suficiente.
E é isso, galera, um deckzinho profile bem simples, bem rápido, só para mostrar a atualização, né, a evolução do meu deck de Gundam Card Game. Espero estar podendo trazer para vocês mais decks de Gundam Card Game. Você está jogando Gundam Card Game? Diz aqui nos comentários para mim o que você está jogando, o que você quer jogar. Se você ainda não joga, vamos começar? É legal. Eu sei que tem gente que me segue aí que é fã de Gundam também. Bora jogar Gundam em cartinha. Tá cada vez mais acessível esse jogo, acredita em mim. Eu fui o primeiro a dizer que esse jogo ele tava bem caro, para ser bem honesto, mas está tendo evolução, o jogo está ficando mais barato, está ficando mais acessível, tanto que eu, que sou um pobretão, tô conseguindo montar meus baralhos de um jeito ou de outro. Num ritmo mais lento, mas eu ainda consigo. Em breve já vou ter o meu segundo deck de Gundam Card Game para estar trazendo para vocês aqui. Espero que nas próximas semanas eu consiga finalizar esse projeto aí. E vou trazer para vocês verem mais Gundam Card Game. Porque, vocês sabem, eu amo Gundam e eu quero poder falar de Gundam o máximo possível. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau!